Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. O objetivo desse vídeo aqui é atualizar um pouquinho como é que está a situação aqui em Portugal do confinamento. Portugal passou agora no dia 4 de maio por um abrandamento das regras de confinamento. Portugal passou do estado de emergência para o estado de calamidade. Basicamente, a grande diferença de um para o outro, que com o estado de calamidade, o governo deixa de ter em suas mãos uma ferramenta que lhe dá o poder de fazer algumas ações severas, como fechar fronteiras, impedir o deslocamento das pessoas na rua, enfim, o direito de ir e vir. Né? E, em virtude de Portugal estar apresentando bons resultados frente à pandemia, neste momento o governo decretou, no último dia 4 de maio, a passagem do estado de emergência para o estado de calamidade, que suaviza, né, as medidas de confinamento. Eu vou trazer aqui para vocês algumas medidas. A partir do dia 4 de maio, o transporte público ele passa a ter 2/3 da sua lotação máxima como capacidade. Tá? E para se entrar no transporte público é obrigatório a utilização de máscaras. No comércio, de até 100 metros quadrados, está limitado para até 4 pessoas. Então, 4 pessoas, no máximo, podem estar dentro desses estabelecimentos e o restante tem que ficar na rua, fazendo uma fila em que mantém-se a distância de segurança das pessoas. Ao se acessar também esses comércios, é obrigatório o uso de máscaras de segurança. A partir do dia 4 de maio, o comércio de até 200 metros quadrados, ele também passa a estar disponível. A partir das 10 horas da manhã podem abrir esse comércio e estamos falando também de alguns estabelecimentos comerciais que estavam encerrados, como por exemplo cabeleireiros, manicures e similares, que podem abrir mediante agendamento. O mesmo ocorre também com livrarias e lojas de comércio de automóvel. A partir do dia 18 de maio, passam a ser abertos os restaurantes, pastelarias e café. Esses era facultado aos donos a sua continuidade, mas não podiam atender os clientes dentro dos estabelecimentos. Eles tinham que funcionar em regime de takeaway, que é o regime de entregas. Seja o cliente recolhe à porta da loja ou até mesmo delivery. Agora não, a partir do dia 18, esses estabelecimentos passam a receber os clientes e tem também regras específicas, máscara, distanciamento social e principalmente o uso daqueles que podem, o uso de esplanadas, áreas externas. A partir do dia 18 de maio, passam a ser abertas também as lojas com mais de 400 metros quadrados, também seguindo essas medidas específicas. E a partir do dia 1º de junho, são os centros comerciais que passam a poder abrir, ou lojas maiores de 400 metros quadrados. Sendo um pouco mais específico, né? Porque quando a gente fala de centros comerciais, lojas, estabelecimentos comerciais, há muita dúvida de enquadramento entre um ou outro estabelecimento comercial, e é importante dizer o seguinte: essa medida do governo do dia 4 de maio, ela só foi feita em virtude do estado atual de Portugal. E a cada 15 dias, essas medidas serão revistas para melhor ou para pior. Portugal, a depender da quantidade de contaminação, pode retroagir e voltar a um estado de emergência.
Agora, sendo muito específico, por exemplo, museus, espaços culturais e espaços de lazer também serão abertos, mas de forma faseada. Por exemplo, a partir do dia 4 de maio já podem funcionar as bibliotecas, jardins zoológicos, oceanários. Já a partir do dia 18, os museus, monumentos e os palácios. Está aqui uma boa notícia, quer dizer, a partir do dia 18, os palácios, por exemplo, os grandes monumentos aqui de Portugal, turísticos, museus, já passam a receber visitantes. Claro que neste momento, hoje é dia 10 de maio, a gente ainda não tem quais são as condições de funcionamento, mas muito provavelmente uso obrigatório de máscara, muito provavelmente com limitação de lotação, assim como ocorre hoje nos estabelecimentos comerciais que já estão a trabalhar. Tá? E a partir do dia 1º de junho, os cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculo. Os eventos com mais de 10 pessoas estão proibidos. Tá? Cerimônias religiosas somente a partir do dia 1º de junho. Com relação aos esportes, aos desportos, desde o dia 4 de maio, toda a prática de desporto individual ao ar livre está liberada, mas sem a utilização dos balneários, que são os vestiários, e das piscinas. E a partir do dia 30 a 31 de maio, volta o campeonato da Primeira Liga aqui de Portugal e a Taça de Portugal. A segunda divisão, a segunda liga, ela está encerrada e a princípio esses jogos da Primeira Liga de futebol serão feitos a portas fechadas. Ainda não se sabe outros eventos como vôlei, basquete, ao menos eu não tenho conhecimento e não tive acesso a nenhuma notícia a respeito. Muito provavelmente no dia 18 será dada alguma notícia a respeito disso. Com relação às praias, tá? A autoridade marítima havia interditado todas as atividades esportivas na praia e também o uso das praias, bem como dos calçadões, né, das esplanadas das praias, mas a partir do dia de 4 de maio o uso das praias é permitido, mas o uso como? É permitido o acesso ao mar, então você pode nadar, mas depois você tem que se retirar. Não é permitido ficar na areia. Parques de campismo são todos fechados. E aqui um tema muito polêmico e que gera muita dúvida é com relação às deslocações em território português. Tá? Permanece ainda reduzido as deslocações em território português. Tá? São permitidos em casos específicos, para aquisição de bens, por motivos profissionais ou de voluntariado, para visitar um parente, deslocações de curta duração para passeio com animal, para fazer alguma atividade física. Né? E até o dia 15 de maio, todas as viagens internacionais de ônibus, né, o autocarro, ou de trem, de comboio, elas ficam suspensas, as viagens internacionais, e as viagens nacionais elas estão reduzidas, foram suprimidas. Com relação às fronteiras de Portugal, né, nas fronteiras terrestres, com o estado de calamidade, foi reposto o controle documental das pessoas, ou seja, mantém-se o direito de entrada no país, aqui em Portugal, dos portugueses, das pessoas que têm autorização de residência, assim como turistas que regressam ao seu país. Né? A circulação de turistas e as viagens de lazer entre Espanha e Portugal permanecem suspensas. Né? Só é permitido nas fronteiras a circulação de bens
e mercadorias por via terrestre. Já as viagens internas em Portugal para as ilhas, né, para os arquipélagos dos Açores e da Madeira, né, os passageiros que têm voo entre os Açores e a Madeira e entre as ilhas de cada arquipélago ficam também sujeitos a um período de quarentena quando da sua chegada. Com relação aos voos, né, em território português, né, os viajantes que são oriundos de áreas afetadas e que apresentem sintomas, né, durante ou após a viagem, devem contactar de imediato o Serviço Nacional de Saúde Português, o SNS 24. Né? Não são permitidos voos comerciais de passageiros de ou para aeroportos nacionais, exceto em casos de aterrissagem de emergência, voos humanitários ou para efeitos de repatriamento. Desde o dia 19 de março, todos os voos foram suprimidos. Ou seja, desde o dia 19 de março, o espaço Schengen, que é um espaço que congrega muitos países aqui na Europa, os voos foram suprimidos, o que ocasionou ele criou, de fato, uma suspensão dos voos dentro e fora da Europa. Né? E foram, com isso, suspensos muitos voos, como, por exemplo, hoje não há voos de Portugal para a Espanha e para a Itália. Sejam voos comerciais ou voos privados, seja quais forem a origem e destino, certo? Então, somente alguns voos estão sendo feitos. Com relação a isso, eu fiz um vídeo, o último vídeo da semana passada, era com relação a como está a situação dos aeroportos aqui em Lisboa. E como vocês podem ver no vídeo, na semana passada só existiam 10 voos. E normalmente são voos para países membros da União Europeia ou quando países que não fazem parte da União Europeia, são voos de repatriamento. Né? Os aeroportos portugueses internacionais, são eles o do Porto, de Lisboa, de Faro, Ponta Delgada ou do Funchal, estão com medidas para manter a segurança de todos, funcionários e passageiros. Está implementado um forte sistema de medição de temperatura corporal e até mesmo de chegada aos aeroportos. Como eu falei no último vídeo também, muitas pessoas só têm acesso ao aeroporto mediante a apresentação do bilhete de embarque. As chegadas ao aeroporto eles estão fechados. Qualquer dúvida, botem nos comentários, eu tento responder vocês. E é isso, gente. O mais importante disso tudo é a gente se cuidar. É a gente entender que essa situação é uma situação muito grave, que cabe a cada um de nós, independentemente se o nosso país está em estado de emergência, estado de calamidade, lockdown, seja lá qual for o nome que seja dado, o mais importante é que a gente tenha consciência que estamos a lutar contra um inimigo invisível. Semana passada, eu voltei a trabalhar. Eu trabalho com turismo e trabalho também fazendo transporte de passageiros. Aqui em Portugal, eu instalei um bloqueio, como tem nos táxis dos Estados Unidos, é um acrílico que veda a parte frontal, a parte dos bancos traseiros. Isto é uma medida de segurança para mim e é uma medida de segurança também para os passageiros. Se eu pudesse, eu estaria em casa, certamente. Mas tem que se trabalhar, porque eu tenho uma empresa aberta e a empresa depende do faturamento para poder se manter, porque as contas elas continuam. Então, nesse sentido, cabe a mim,
adotar as medidas de segurança todas para evitar que eu contagie as pessoas ou que eu seja contaminado. Bem como, quando eu chego em casa, a minha roupa ela vai direto para a lavanderia e é lavada e seca a roupa em máquina, que é para garantir que a roupa vai ser esterilizada, porque eu não sei como que está a situação daquela roupa que eu passei o dia inteiro na rua, certo? Então é isso. Em resumo, Portugal saiu do estado de emergência, passou para o estado de calamidade a partir do dia 4 e com isso muitas coisas voltaram a funcionar de forma soft, de forma suave, e agora no dia 18 vai ser reavaliado para se outros estabelecimentos comerciais maiores vão poder abrir também outros comércios, para que possa aí a economia voltar a funcionar e as coisas voltarem à normalidade. Bom, agradeço a todo mundo que me assistiu, tudo de bom e um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus.